Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Finalmente Residente. Tô aqui com meu parça. Fala, dupla. Meu Deus. Ai, que foi? Não tá bom? Desculpa. Tô zoando. E aí, pessoal, empolguei. tudo bem com vocês? Eu sou o John, sou professor de preventiva aqui na Medo e clínico de formação lá pela Unicamp. Estou aqui do lado da minha parceira de podcast. Joana, professora de pediatria. Tô aqui pensando que não teve um episódio nessa temporada que a gente começou direito. Nenhum. Todos começaram zoados com algum errinho ou com a zoeira nossa. Tudo bem. Quinta temporada, ainda estamos aprendendo. Finge que a gente ignorou as últimas 4. Vamos começar, então, hoje. Bora. Mais uma especialidade que a galera pediu muito. Antes, só, do que se trata esse podcast, John? Esse podcast é sobre especialidades, carreiras, caminhos dentro da medicina, além de muita resenha, né? Resenha. Essa temporada tá pra resenha. Tá pra resenha. E hoje a gente vai falar de uma especialidade que mais gente pediu. De novo, o que tá rolando aqui na quinta temporada? Pra quem está caindo de paraquedas agora. Na quinta temporada, a gente tá falando de algumas especialidades que a gente não tinha falado ainda. E a gente tava bem animado pra falar. Então, spoiler, né? Ou não sei se já saiu ou não o episódio, a gente tá gravando meio fora de ordem. Seja como for, eu tô falando de medicina nuclear. Isso! E tô falando de fisiatria. Animal, hein? Animal. Animal. Foram dois Gostei, episódios foram dois maneiros. episódios Eu maneiros, curti né? muito. Fiquei com vontade de fazer fisiatria. E o John ficou interessado em medicina nuclear. Fiquei interessado. Foi mesmo. Então, e além disso, a gente tá pegando algumas outras que a galera mais pediu. E aí, galera, se você não conhece esse podcast, você tá vindo agora, cara, manda mensagem, pede. Ai, Joana, mas eu queria ouvir, sei lá. Estão pedindo radioterapia ultimamente, muito. Tem uma galera pedindo radioterapia. Radioterapia? Quero Peçam, saber mais. Ou então não, quero uma repetida. Quero saber de cirurgia geral no serviço XPTO. Pede que a gente faz. Só isso, resolvido. E hoje a gente tá fazendo justamente isso, né? Exatamente. Vamos Uma das pegar especialidades que a galera tem prestado bastante também nos uma das últimos mais anos, concorridas. que é otorrinolaringologia. E aí, Guilherme, se apresenta pra galera, fala de onde você é e seja muito bem-vindo. Muito Bom, bem-vindo. pessoal, obrigado pelo espaço. Tô feliz de estar aqui com vocês. Animal. Pessoal, meu nome é Guilherme, então, eu sou médico, eu me formei lá no UFPR, na Federal do Paraná, sou aqui de São Paulo. Fui para lá fazer faculdade, eu estava visando mais as faculdades públicas, acabei não passando aqui, fui para lá, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, morei fora de casa, aproveitei muito 6 anos de faculdade. E aí, na hora da residência, quis voltar para São Paulo, sou daqui, queria ficar mais próximo da minha família e tudo mais. E aí, acabei voltando e acabei fazendo na Escola Paulista, na Unifesp. E aí, me formei otorrino por lá. E agora, esse ano, acabei minha jornada de residência médica. Arrasou. Você entrou então em 2020 lá, né? 2020. Animal. Boa. E como foi... Geralmente a primeira pergunta que a gente faz é como foi essa escolha por otorrinolaringologia. Perfeito. Eu acho que é bacana a gente comentar. A gente até já tem um episódio de otorrino aqui no canal. Eu não lembro em qual temporada, foi uma das iniciais. Segunda, talvez. Eu também tô achando que foi. Então dá uma catada aí, bota no search aí do Spotify que você vai achar. A gente falou da formação da Unicamp. Correto? Perfeitamente, Perfeito. com o Arthur. Exatamente. E aí, a gente comentou bastante isso. E uma das coisas que a gente trouxe é que otorrino é uma coisa que eu não sei como é que foi pra você, mas eu não vi nada, quase nada na faculdade. Perfeito. Foi assim, o que era otorrino? Não sei, rodei pouco, não escolhi. Quem tinha o interesse rodava às vezes no eletivo, pegava um pouquinho mais, mas quem não tinha muitas vezes não conhecia. E aí eu Perfeito. queria entender de onde que veio. Acho que na isso. minha formação isso também está super alinhado. É, Eu tive 2 semanas de otorrino no internato, um contato super pouco. Eu lembro que o único procedimento que eu fiz foi lavar um ouvido. Então, para mim, otorrino era basicamente isso. muito bom. E a sua escolha, sua pergunta é uma pergunta complexa. Como que eu Tá. escolhi? Na verdade, no começo foi por exclusão. No internato, eu fui tendo contato com inúmeras especialidades e fui falando, não, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para lá. GO, por exemplo, não me sentia à vontade, não queria pediatria. Tinha umas criancinhas super graves, eu falo, não quero lidar com esse tipo de paciente. E aí fui escolhendo. E aí, no final, basicamente, eu fiquei inclinado a escolher uma especialidade que fosse clínica e cirúrgica. Eu Tá. queria que minha rotina tivesse mais variabilidade. Tanto de centro cirúrgico, como de ambulatório, de exame. E aí eu fiquei entre 4, basicamente, que era dermatologia, oftalmologia, otorrino e ortopedia. E aí, vamos lá. Dermato, não acho que eu tinha cara de dermato. Não me interessava tanto assim. Parte de ortopedia, achava que às vezes aqueles traumas, as cirurgias eram de um porte maior do que eu achava que era o meu perfil.
E oftalmo, eu não gostava nem da parte teórica, nem da prática, que é o pouco que eu tinha tido na faculdade. E aí, basicamente, a otorrino, ela cumpria os pré-requisitos que eu achava interessante. Ser clínico, ser cirúrgica, ser resolutiva. Os pacientes nos procuram, às vezes, com um problema, eu consigo auxiliar ele, consigo resolver o problema dele. Tem a parte ambulatorial, tem a parte cirúrgica, exames. Então, acho que foi mais por esse motivo. E hoje, eu acho que eu fiz uma escolha boa e tô feliz com a minha escolha. Pô, animal. Animal. É maneiro ver o processo que você levou até escolher a especialidade. Muita gente que ouve a gente fica assim, cara, não sei o que eu faço, gosto de tudo ou não gosto de nada. Onde eu encontro a ideia do podcast também é essa, tentar ajudar a galera. E essa é uma das excelentes opções que a galera tem. Eu gosto quando você fala que você quer um clínico cirúrgico, porque te dá a possibilidade de uma variabilidade intensa. E a otorrino, né, por mais que seja uma coisa que às vezes soa na nossa cabeça restrita, não é. É uma coisa imensa. E depois, lá no finalzinho, eu quero puxar um pouco esse assunto. Perfeito. Boa. Guilherme, quais são as perspectivas em 2024 para a doença de Meniere? Sacanagem. Doneida! Do nada. Caraca. Sacanagem. Olha, no início do Eu só Eu só podcast... quero saber não, como que é dividida a residência lá. no início do podcast... Achei sacanagem. Porque no início do podcast, tem uma galera que a gente convida que é nosso amigo. Gente, tipo, trabalha aqui com a gente e tal. Então, a gente tem uma descontração tranquila. Perfeito. Quando não é alguém que a gente conhece, tipo o Guilherme, que não é, assim, nosso amigo, é convidado de convidado nosso, Perfeito. a gente vira e fala, olha, fica tranquila, a gente não vai fazer nenhuma pergunta sacana pra você. Aí chega aqui... Do nada, segunda pergunta. Já teve casos de É. família nesse podcast. É. Já teve... Nossa, qual foi? Inclusive, acho que o Dr. Rino. Do quê? Cara, eu não lembro. Ah, Teve algum sim, familiar, Ixi. romântico, foi Ixi. pesado. Tem rinha de residência. Esquece. Vamos mudar de Perfeito. assunto. Pergunta direito. Como que é a residência de otorrino lá na Paulista e como que é dividido de estágios ano a ano? Assim? Perfeito, vamos lá. Como na maioria das residências, eu acredito, o R1 é uma parte mais burocrática, uma parte mais pesada. Você faz um serviço de menos teoria, você pensa menos e você faz uma carga mais braçal, vamos assim dizer. Então, basicamente, o nosso R1 ele fica muito tempo no pronto-socorro, Tá. pouco tempo no centro cirúrgico e algum tempo em ambulatório. O R1, além dessas funções burocráticas que envolvem uma cirurgia, então soltar um aviso, internar um paciente, isso quando a gente está no internato, a gente não sabe que isso existe. Né? A gente está no internato, a gente vê o paciente operando, a gente vê o paciente de alta e vê o paciente no ambulatório. E essa mágica... Internato é elite, né, cara? A galera não percebe, mas Não. internato é elite, tá? Perfeito, Esquece. é ótimo ser interno. É mesmo? Aí quando você vira R1, cara, bom, mas o R1 fica responsável por isso. No R2, basicamente, você ganha uma função mais teórica. Nosso R2, ele apresenta as reuniões semanais de discussão de caso. Tá legal. Então, basicamente, a otorrino, a maioria do pessoal não sabe, eu também não sabia. Tanto que isso é uma curiosidade, eu vou falar rapidamente isso. Na minha entrevista, um dos meus chefes perguntou assim, e qual sub-área da otorrino você mais gosta? Aí eu pensei, e agora, que eu não sei nenhuma? Não sabia. Não sabia. Nada. Eita. Não sabia que existia otologia, otoneurologia, laringe, otorrinopediátrica, enfim, tem umas 8, 9 subespecialidades. E basicamente o nosso R2 então fica a cargo de organizar mais essa parte teórica, apresentar as reuniões e já começa a ganhar tempo cirúrgico. Começa a operar nariz, cirurgias mais simples e fica com cirurgias menores complexidade. E é a partir do R3 que aí de verdade você se torna um otorrino de fato, porque você começa a operar laringe, pelo menos na Escola Paulista, laringe, ouvido, nariz, estética, e aí o seu horizonte de cirurgia aumenta muito. Então, assim, de forma grosseira, como que eu posso resumir para quem tem interesse? O R1 vai ter uma parte burocrática lá, braçal mais pesada, o R2 você já começa a ter uma cobrança quanto à teoria, então o R2 já não pode estar perdido, o R2 tem que saber as coisas, tem que estudar, existe essa cobrança. E no R3 a cobrança é diferente. A cobrança é para você se preparar para cirurgias. Todo chefe, todo fellow que é um R3 que estudou a cirurgia, tem um planejamento e tudo mais. E também a cobrança para parte ambulatorial. Então, normalmente o R1 e o R2 vai discutir com você, vai discutir com o fellow, com o chefe, mas aí já existe essa cobrança mais específica para o R3. Legal. Fiquei com dúvida quando você fala da carga cirúrgica no R2. Isso quer dizer que o R1 não tem carga cirúrgica? Quando ele entra mais como ali no centro cirúrgico. E você falou, né, que vai escalonando a complexidade da cirurgia. Sobra alguma coisa para R1 ou vocês só ficam lavando o ouvido? Perfeito. Uma ótima pergunta. Isso, na verdade, eu tenho uma experiência muito legal para trazer. No meu primeiro dia de residência, dia, eu estava num estágio externo, no Hospital Satélite, que a gente tem lá na Escola Paulista, e o meu R3 virou para mim e falou assim, você estudou a técnica? Aí eu falei assim, que técnica, meu cara, R3?
Aí ele falou assim, não, a primeira cirurgia da manhã é sua, você que vai fazer. E eu tava no meu primeiro dia. Enfim. Jesus amado. Enfim. Trote. Trote. Perfeito. Por alguns segundos eu cogitei que fosse um trote. Aí quando eu vi que ele tava com o olhar sereno, não tava brincando, eu falei, bom, Caô. tranquilo. Enfim, não deu nada de errado, ele me auxiliou, a chefe tava presente. Não, pera, você realmente fez a cirurgia? Fiz a cirurgia. Era uma Era o base quê? do crânio tranquilo. Não era. Te respondendo, basicamente o R1, ele fica com 4 cirurgias, basicamente, que é o Tá. tubo de ventilação, Legal. é a adenomídala, adenoide e amígdala, e às vezes retirada de corpo estranho. Essa é a carga prática do R1. Não, Epistaxe também. epistaxe lá quem faz é o R3, porque a gente tem toda uma visualização ampla do nariz que a gente faz a cirurgia com ótica. E o R1 não tem essa mão treinada. Então, assim, Entendi. se você puser um R1 para fazer essa cirurgia, vai mais sangrar do que fazer parar de sangrar. Basicamente é isso. Eu tô chocada, assim, pensando na Joana hoje, que não tem uma mãozinha meio amaldiçoada. Se alguém virasse e falasse assim, Joana, ó, faz lá uma Adané. Eu ia falar, o quê? Primeiro dia de residência. Primeiro dia. Mas legal que tem alguma carga teórica, né? Tem. Carga teórica não, perdão, carga cirúrgica. Porque eu acho interessante pra galera entender também. A galera que tá ouvindo o podcast não tem noção do que é um R1. Perfeito. E eu imagino que seja um R1 puxado. Carga horária, assim, quanto que mais ou menos? Carga horária, assim, teoricamente, na teoria, a gente não deveria passar de 60 horas semanais. Uhum. Isso é exceção. Se algum momento da sua residência, no R1, no meu serviço, você trabalhar menos de 60 horas semanais, é exceção. Mas assim, nossos chefes foram super transparentes desde o começo. E já avisaram, olha, aqui é uma residência de otorrino que tem uma cobrança maior, tanto prática quanto teórica. Desaconselham a gente ter uma carga horária de trabalho fora da residência, justamente porque falta tempo. E aí a cobertura é meio curto. Você trabalhou muito fora, ou você não vai estudar, ou você não vai conseguir fazer as funções da residência e tudo mais. Mas isso desde o começo foi deixado bem claro. O jogo limpo. Pô, legal, Jogo legal. limpo. É maneiro a galera entender, né? Porque vai entrar na R1. É essa carga horária. É cansativo. Propicia a um burnout, a outras coisas assim que você, caraca, pode se ferrar. E ainda por cima, a burocracia é gigante, você não opera. É importante a galera que tá ouvindo e que quer Alinhar a entrar. expectativa, né? Exato, alinhar a expectativa, saber que tem um prazo, saber que no R2, imagino que melhore. Melhora. No R3 deve melhorar mais ainda. Muito mais. Muito mais. Show. Então, assim, isso é importante pra galera entender também. Eu tenho 2 perguntas do programa. A primeira delas, você falou que tem uma discussão semanal de casos, né? Então, legal, tem uma base teórica, isso é uma coisa que a galera tem procurado bastante. Sim. Tem discussão de artigo também em algum período? Perfeito. Ou caso, artigo relacionado ao caso, como que é isso? Como que Perfeito. são essas reuniões? Ótima pergunta. Basicamente, a nossa reunião são todas as terças-feiras. Isso que eu deixei de falar, mas vou complementar agora. Na residência de otorrino, basicamente você não passa na otorrino. Você passa 2 meses na rinologia, que é só nariz, 2 meses na otologia, que é só ouvido, depois você vai para a parte da tontura, depois vai para a parte de laringe. E aí, durante esses 2 meses, basicamente, você fica imerso nessa subespecialidade. E aí, dentro dessa subespecialidade, toda terça-feira a gente tem a discussão de caso e também discussão de artigo. Então, antes da discussão de caso, normalmente um chefe nosso, alguém renomado da área, ele expõe uma aula. Faz uma aula baseada em artigos como se fosse uma revisão de literatura. Então, nessas aulas, basicamente, o R1 aprende muito. Por que eu falo só R1? Todo mundo aprende, mas no R1 você sai de não saber nada para ter uma carga exponencial de conhecimento. Então, a gente aprende muito nessas reuniões teóricas. E depois as discussões de caso, que quem apresenta é o R2. E assim, apresentar uma aula para um monte de chefe lá, a gente deve ter uns 100 chefes. É uma pressão danada. Você fazer a aula, você apresentar os casos, enfim. E aí, dentro daquilo que eu estava falando para vocês sobre a pressão da residência, muda do R1 para R2. O R1 nem imagina que isso existe, ele está lá fazendo as burocracias, e o R2 está focado em tentar dar justamente vazão para essa cobrança que existe. Ou seja, cai a carga horária, mas a responsa aumenta. Perfeito. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu só finalizar a segunda. Ai, desculpa, fala aí. Você falou que no R3 vocês também operam uma parte estética. E isso, geralmente, as residências não abordam, principalmente as residências que são de hospitais maiores, assim, né? Sim. E eu queria saber como que funciona isso lá dentro da Unifesp. Perfeito. Assim, jogo limpo,
a cirurgia de estética nasal é uma cirurgia que tem uma curva de aprendizado mais longa e a mão cirúrgica é muito mais delicada. Então, de fato, a maior parte da cirurgia estética, ela não é do R3, é do fellow, que é como fosse o nosso R4. Fellow de rino. Legal. Fellow de rino. Tá. Legal. Então, não vai esperando que no R3 a cirurgia vai ser toda sua. Pelo Perfeito. contrário, você começa o procedimento, você vai fazendo as partes mais básicas, mas é até uma questão de limitação, sabe, John? Não é questão de má vontade, é uma questão de treinamento cirúrgico. Não dá para você deixar um R3 tentar fazer um nariz, uma plástica facial que está no centro do rosto do paciente sozinho. Então, sinceramente, é mais o fellow que faz. O R3, ele tá junto, ele entra na cirurgia, mas a maior parte cirúrgica é do fellow. Legal. Animal. Excelente. Posso? Por favor. A palavra é tua. Perguntar, né? Eu ia pedir um panorama geral, assim. Por quê? Acho que uma das coisas que mais pesa quando a gente vai escolher uma residência cirúrgica, muita gente pergunta, sai com uma mão boa? Essa é uma das perguntas. Então, puxando essa pergunta, eu queria entender o panorama geral. Ficou super claro os estágios da residência da Unifesp. Em termos de mão, poxa, você se sentiu seguro para operar, para atuar como otorrino ali quando você saiu? E de uma maneira geral, tem um equilíbrio bom ou tem alguma área que pesa mais entre pronto-socorro, centro cirúrgico, ambulatório? Porque a otorrina abraça muito todas essas áreas. Então, como que você classificaria, assim, no geral, a residência da Unifesp? Perfeito, acho que sua pergunta é 100% pertinente. Basicamente, lá a gente tem a sorte de ter 2 hospitais satélites. Então, para a galera que não sabe, eu também não sabia, o Hospital São Paulo, assim como é a Unicamp, assim como é a USP, como é a Santa Casa, são centros terciários. Então, basicamente, eles pegam casos mais complexos. Então, não adianta você achar que um R1, um R2 vai dar conta daquele tipo de cirurgia. E, felizmente, a gente tem o Hospital Geral Pirajussara e o Hospital... esqueci o nome. Geral Pirajussara e o Diadema, perfeito, o Diadema. Que aí o grau de complexidade diminui e o volume é muito maior. Então, como que a gente costuma entender a nossa residência? Basicamente, o Hospital São Paulo, ele te dá muita carga teórica. Então, os nossos ambulatórios são ricos, chefes super renomados, então, realmente, a gente tem uma discussão teórica super boa. Mas se a gente dependesse só do Hospital São Paulo para ter uma mão cirúrgica, ia ficar um pouco a desejar. Felizmente, a gente tem tanto o Pirajussara e o Diadema, que dão um volume cirúrgico muito grande. E da sua pergunta, se eu sair com uma mão cirúrgica razoável, acho que sim. Acho que para os procedimentos que um otorrino generalista tem que dar conta, eu não tenho problema nenhum. Eu acho que meus R iguais e meus R+, enfim, ninguém tem problema para sair fazendo cirurgias, entre aspas, normais. É claro, Legal. Você vai me falar de um tumor de base de crânio, você vai me falar de uma rino secundária, você vai me falar de uma mastoide complicada, isso não. Aí para isso que serve o fellow e a subespecialização, para você dar conta dessas cirurgias mais complicadas. A otorrino tem isso já muito consolidado, né? Já tem alguns anos que o fellow, a sub da sub, Perfeito. tem sido cada vez mais comentada, né? Depois vamos puxar esse assunto aí também. Vamos. Mas isso que tu falou até me levou a refletir um negócio, assim. Eu acho que uma pessoa só sai bem treinada se ela sabe em qual campo que ela atua muito bem. Perfeito. E em qual ponto que eu preciso de alguém com uma subespecialidade, por exemplo, para intervir. E isso é uma coisa que geralmente o recém-formado ele tem muito, aquele ímpeto de achar que é poderoso e consegue resolver tudo. E isso, na realidade, é maturidade, né? Quando a gente está bem formado e bem maduro, a gente sabe exatamente qual que é o nosso nicho ali de atendimento e aonde que, aqui é irresponsável Então, isso é bem legal. Porque isso é bem importante ficar afirmado, assim. A galera é uma coisa muito natural e muito frequente na medicina, né? Perfeito. Posso até te complementar, Por João? favor, Coisa rápida. claro, não. Basicamente, isso só complementando da parte da residência mesmo. Apesar de eu não sair fazendo todas as cirurgias que um otorrino consegue fazer, o fato de eu estar num serviço grande que aborda todas as sub-áreas, eu consigo ter uma noção de tudo. Então, por exemplo, eu vejo um paciente grave de cabeça e pescoço, eu falo, opa, isso aqui não é minha área. Eu preciso de um cabeça e pescoço rápido para resolver isso aqui. E tu tem o network para resolver. Exato. É o mais importante, né? Isso quando você falou que você tem mais de 100 chefes, Tem chefes. isso é bizarro, assim. Você tem qualquer pessoa para referenciar uma rede de apoio, de contato incrível. E isso é uma das coisas pelas quais a gente fala tanto pra galera considerar a residência em São Paulo, vir fazer um grande centro, ter essa expertise,
E isso é muito legal, por exemplo, do Hospital São Paulo, da USP, da Unicamp. Você tem ambulatórios muito subespecializados. Muito. Tem a pessoa, sei lá, da aritenoide direita, provavelmente. Exatamente. A esquerda é outra pessoa. Não, se eu contar pra vocês, tem um ambulatório de laringe, dentro da laringe tem a voz profissional, ambulatório trans, ambulatório de tumores benignos, ambulatório de tumores malignos, ambulatório de neurolaringe. Aí, por exemplo, Nossa Senhora. eu vi um interno lá do 5º ano passando no ambulatório de neurolaringe. O que de fato ele tá absorvendo ou não, difícil saber. Assim, ele tá tendo exposição a um caso diferente, mas assim, o que de fato ele tá absorvendo é muito pouco, porque eu no R1 absorvia muito pouco, você imagina o interno, coitado, que tá lá tentando aprender alguma coisa, mas isso é uma coisa muito importante, essa carga teórica e você ter profissionais de referência em áreas diferentes, faz você ter essa segurança de saber o seu limite. Opa, Legal. até aqui eu consigo, a partir daqui eu preciso chamar alguém, preciso ligar para um ex-fellow, para um chefe, enfim, isso aqui eu não consigo dar conta. O animal. Ô, Guilherme, me tira uma dúvida. Eu acho que você já comentou um pouquinho dessa multiplicidade de hospitais às quais vocês têm acesso. Mas pensando agora no Hospital São Paulo, uma dúvida que a galera pergunta muito também. Pronto-socorro, você pegou ele fechado, você pegou ele aberto? Porque isso é uma coisa que mudou recentemente na Escola Paulista. E existe uma programação, até onde eu sei, de que vai abrir. Mas eu não vejo abrir. Perfeito. Então, como isso afetou a residência e se a escola compensou no fato da otorrino especificamente de alguma outra forma? Perfeito. Denúncia. Joana quer ver o Hospital da Paulista aberto. Aí, Eu ó. quero ver o Hospital da Paulista aberto. Eu sou Denúncia. fã daquele lugar. Globo.com Não, mas daqui a pouco vai. médica. Não, mas... Não é, porque a galera pergunta muito, né? Que fechou recentemente. Exato. E teve gente que gostou, teve gente que não gostou, teve gente que Perfeito. foi direcionado para um outro hospital e achou incrível. E achou que acrescentou pra caramba na residência. Então, é uma dúvida que eu tenho aí. Sua dúvida é ótima. Basicamente, até 2020, o Hospital São Paulo, apesar de ser um hospital terciário, ele tinha uma entrada diferente, por exemplo, da USP, da Unicamp. Era mais parecido com a Santa Casa. Perfeito. Você batia na porta lá com qualquer coisa, põe pra Welcome. dentro. Venha. Exato. Só que acontece, essa conta acaba não fechando no fim do mês, porque é muito paciente, um volume muito grande, e às vezes o hospital não recebe o aporte que ele precisa para fechar as contas do 0 a 0. E aí, por questões lá de diretoria e tudo mais, eles resolveram que a melhor coisa seria justamente fechar. Uhum. Eu peguei o R1, ele aberto. Como que era o nosso pronto-socorro aberto? Era uma loucura. Uma loucura. Assim, um volume... Não esperava nada diferente. Não, um volume muito grande mesmo. Claro, a gente tinha um R1, um R2, às vezes até o R3 e chefe sempre. Você sempre tem alguém mais gabaritado com você junto, mas assim, o volume de atendimento era muito grande. Depois que fechou, qual que é o ponto a favor e o ponto contra? Acho que o ponto a favor é que você realmente, entre aspas, perde menos tempo com casos menos otorrinolaringológicos. Então, assim, eles conseguem triar e conseguem te encaminhar coisas que o otorrino precisa resolver. Então, não fica mandando, sei lá, uma gripe, um resfriado, coisas que um bom médico, ele consegue resolver. Você não precisa de um otorrino para isso. Quanto que antes que era aberta, a gente via de tudo lá, 100 fichas por dia, uma coisa assim, meio maluca. E depois que fechou, realmente, a gente teve uma diminuição dessa carga de atendimentos, normal, só que as fichas começaram a ficar mais complexas também. Então, bastante paciente de cabeça e pescoço. Lá, eu não sei se eu falei, mas o nosso departamento é junto. Otorrino e cabeça e pescoço. Ó, que legal. Isso é um diferencial lá da residência da Paulista. Interessante. Não sei se o pessoal que está buscando aí as residências de otorrino sabe. Alguns departamentos são juntos, outros são separados. Lá o nosso é junto. Então, Legal. nossos chefes... Por isso que a gente tem tanto chefe, inclusive. Faz sentido. Faz sentido, perfeito. Então, a gente acaba no pronto-socorro tendo contato com casos mais cabeludos, assim. Casos de cabeça e pescoço, coisa de traqueostomia. Enfim, casos mais complexos. E, às vezes, quando a gente está no internato e a gente passa aquelas 2 semaninhas na otorrina, a gente acha que é tudo eletivo, tudo tranquilo. Não. Tem criança que chega com estenose subglótica, papiloma de laringe, via aérea obstruída, enfim. Então, o pronto-socorro, com certeza, ele foi um dos pilares da formação minha e de todo Legal. mundo que passa por lá. Legal, animal. Show. Boa. Mas tem uma diferenciação entre otorrino e cabeça e pescoço lá, ou vocês ganham mão também de cirurgia de cabeça e pescoço? Não. Não? Basicamente, a gente roda na cabeça e pescoço no primeiro e no segundo ano, no R1 e no R2. No R3 a gente não roda. Mas cirurgias de cabeça e pescoço mais complexas, depois da residência de otorrino, basicamente como que é lá na Paulista? Você tem uma dupla entrada. Você pode entrar tanto sendo cirurgião geral ou como otorrino. Isso não é tão comum. Tem outros departamentos de outras faculdades que não é assim. Mas lá você pode entrar tanto sendo otorrino quanto cirurgião.
Mas não, você tem que fazer mais 2 aninhos aí de cabeça e pescoço para você ser um cirurgião de cabeça e pescoço com Legal. mão cirúrgica para resolver o que tem que ser resolvido. Legal. Qual estágio você mais gostou? Pois Ou é. quais? Quais? Eu acho que assim, os estágios que me propiciavam operar mais, eles Ah. tendem a ser mais legais. Então, Faz aqui, sentido, né? Você tá entrando pra isso, né? Exato. Não é pra Porque- preencher papel. Exato, perfeito. Então, assim, acho que os satélites, que era tanto Pirajussara quanto Diadema, eles são estágios que no R3, cara, você sai feliz, todo dia você sai feliz. Você fala, caramba, todo dia eu opero, todo dia eu aprendo uma coisa diferente e realmente se sai muito contente. E você me perguntou do pior estágio também? Não, mas você vai falar, pode falar. Eu ia te perguntar o pior estágio. Ah, já tô me- Vamos já começar. Você ouviu? Já o tô me João. entregando aqui. É isso, se Já tô me entrega. entregando. Bom, não é o pior estágio, mas assim, no R2, a depender da subespecialidade que você tá e a quantidade de urgências que você tem, a sua vida fica muito pior. Entendi. PS. PS. Clássico, né? Clássico. Você tem que apresentar uma reunião com 15 casos de urgência, editar Jesus. 15 vídeos, preparar uma reunião Nossa. muito maior. Então, seu final de semana, meio que você vai emendando de segunda a segunda. Caraca. É muito ruim. Puxado, é puxado. E no R3, uma área que eu não gosto, tem muita gente que gosta e leva a vida assim, adora, é a parte da otoneurologia, que é uma área muito clínica. Você tem que ver Justo. parte clínica do paciente, cardiológica, foge um pouco da otorrino. Assim, é uma parte que você tem que ter a cabeça mais aberta. Aí você vê o que? Mais surdez, vertigem ou... Cinetose. Exato. Eu tô Mas chutando. é isso mesmo, é isso mesmo. A A doença gente de Meniere, chutando legal. doença Ai, de Doença de Meniere Meniere que você ódio. falou. Claro, claro. Lógico. DPPB, Clássico. manobra, DPPB. lembram disso? Caraca, Nossa. Dixal Pike. Dixal Pike. Não sei fazer até hoje. Aprendi com a Apple. prova. Apple, perfeito. Apple. Cara, Estamos só te falando atender depois. queixa de tontura pra mim era uma tortura. Gente do céu. Era uma tortura. Ainda bem que criança Assim, não ó, fica o tonta. grau de segurança Mínima, né? mínimo com manobra de exame físico, assim, sabe? Tipo, mesmo. a própria história, assim, meu Deus do céu. É, isso Fica um desabafo aqui de um clínico. Ficou aí. Perfeito. O John se confessou. É. Mas isso é engraçado, você falou do que você mais gosta. Isso é super comum. A galera entra falando assim, Hospital São Paulo, Einstein, e aí os estágios que mais gostam são os satélites. É super comum. A galera do Einstein que vai pra MBOI ou pro Grajaú e adora. A galera que Unicamp, roda, Sumaré. Unicamp que roda no Sumaré. É super comum, a gente ouve essa história pra É que caramba. rola um carinho com o hospital secundário. A E- gente é mais acolhido, a gente é mais protagonista do serviço. Entendi. Isso é essencial, John. A Você é comida mais melhor, protagonista. É. Assim, no hospital satélite, tem menos chefe, tem menos fellow. Opa, sobra mais coisa pro R3 assumir. Legal. Quem sou eu no Hospital São Paulo? Sendo que eu O tenho meu Hellis. fellow, eu tenho o fellow do fellow, eu tenho o chefinho, eu tenho o chefão, tem muita gente graduada lá trabalhando. E aí no Hospital Satélite, é isso, João. Eu tenho um protagonismo maior, eu consigo resolver mais coisas, aí você fica mais feliz. O paciente reconhece você, Guilherme, você tá indo embora, ele fica triste. Você fala, pô, tô fazendo diferença na vida de alguém aqui, tá? Muito bom. Que legal. É maneiro isso. A galera às vezes nem se liga que roda em algum outro hospital. Então, galera, procurem saber. Do serviço e da especialidade que vocês vão escolher, onde mais vocês rodam além Isso é muito do importante. hospital Isso é bem principal. importante. Maneiro. Diadema é longe, né? Diadema é longe. Isso é importante também. Isso é importante também. Perfeito. Isso é importante. Até por causa do funcionamento. Assim, como que você vai chegar até Diadema? É mesmo? Como que você vai chegar no Tabuão, que é o Pirajussara? Então, Eu não enfim, sei nem onde é. são tá bom. coisas que vocês que estão aí pensando na residência de otorrino têm que saber. Como E talvez funciona? Vocês vão sozinhos ou vai mais alguém junto? Sim. Porque lá pra Sumaré a gente pegava carona. Carona. Perfeito. Carona? É? Às vezes carona, ou se o cara estiver de carro, vai de carro. Tá. Mas normalmente vai o R1 e R3 juntos. Aham. Porque normalmente um tem carro, outro não. Se os dois Sim. têm, divide gasosa. Perfeito. Fica mais fácil, fica mais leve pra todo Companhia. mundo. Vai Exato. trocando uma ideia, melhor. Legal. É. Ô, Guilherme, e Eu tenho uma qual... boa aqui agora. Por favor. Falando que Eu gosto pra que o John, às você vezes, ficar um mês pegando carona com alguém, você tem que ser uma pessoa sociável. Qual é o Start Pack? Ou seja, quais são as habilidades que você recomenda pra dentro da cultura do Torino Unifesp pra uma pessoa se dar bem? Caraca, complexo, hein? É uma boa pergunta. Etérea. Ah, boa. O que você recomenda, assim, que a galera que se destaca tem quais características? Perfeito. Bom, acho que, assim como toda residência de cirurgia, é um lugar que a hierarquia ela é bem estabelecida. Não há abusos, mas tem papéis bem definidos. Então, você saber o seu papel e o que você tem que fazer para funcionar, isso é muito importante. Então, às vezes, a gente entra no R1 lá meio perdidão e acaba não assumindo os papéis que você tem que assumir. Minha experiência que eu tive
tanto no R1 quanto no R2 e no R3. Raríssimas vezes eu tive algum abuso de autoridade, coisa assim. Legal. E eu via que uma hierarquia bem estabelecida no sentido de papéis bem divididos facilitava muito o processo do trabalho de todo mundo. Então, eu acho que isso é um ponto essencial, John. Então, se for quebra-mão, se tentar folgar, se não for proativo, se for moscar muito ali, já vai... E isso é uma coisa, John, que assim, você no R1 você fala, vou dar uma quebrada de mão. Pô, o seu R2, o seu R3, eles já foram R1. Então, o que você tá tentando pular, os caras já sabem que você vai tentar. Inventaram a técnica. Então, assim, não é... Galera, esse negócio tô discutindo na rádio 3 horas, não pega ninguém mais. Não pega. Perfeito. Então, acho que assim, ser um cara sociável, saber conversar, saber o seu papel. Acho que as pessoas no trabalho, a gente, ainda mais no Brasil, que a gente é mais informal, né? Às vezes a gente confunde até que ponto vai a amizade, até que ponto vai o trabalho. Sim. Legal. Mas assim, para deixar as coisas claras, pô, você tem uma carga de trabalho que tem que ser resolvida. Uhum. Se você se cumprir isso, já tá ótimo. Ainda mais se você puder ser uma pessoa agradável, leve, conversar sobre tudo, melhor ainda para você. Perfeito. Legal. Mas acho que o essencial é isso que você falou, John. É você saber o seu papel, cumprir ele e a partir daí vai ficar tudo mais fácil, as pessoas vão te tratar bem, você vai ter um reconhecimento e eu acho que daí as coisas fluem melhor. Boa. Maneiro. E uma coisa até para adicionar a tua fala, otorrino é uma sociedade pequena. Se você Bom tá ponto. ali exposto a 100 chefes, R2, R3, fellow, se queimar socialmente na residência pode ser um problema de posicionamento e recomendação no futuro. Então, Perfeito. nutram isso de uma maneira... É uma coisa que não tá técnico, não tá no livro, não tá no óbvio, mas é o que mais vai poder te alavancar depois. Então, vamos com esse bom senso aí na hora da residência. Total. Perfeito. Animal. Ô, Gui, Gui, já tô íntima. Por favor. Eu ia te perguntar, teve algum caso que te marcou? Que você lembra, assim? Teve. Talvez não foi um caso de otorrino, mas Ah. como eu falei pra vocês que o nosso departamento é junto, otorrino em cabeça e pescoço, foi a primeira vez que eu vi um senhor com tumor de esôfago Aham. e a via aérea dele auto-obstrutiva. Chegou com uma dispneia, falta de ar, taquipneia, o cara tava assim... Chegou no PS. PS, totalmente instável, chegou Aham. sem recurso nenhum. A gente levou para a sala de emergência e aí basicamente a gente precisava de um chefe bem treinado. E é tanto uma chefe minha lá da cabeça e pescoço, e foi a primeira vez que eu vi alguém fazendo uma traqueostomia com local. Então basicamente o paciente está acordado, você faz uma anestesia no pescoço do paciente e ela, de tão habilidosa que ela era, ela fez aquilo lá em questão de minutos. Assim, em 2 minutos ela tirou o cara de uma urgência. E eu fiquei assim, caramba, o que está acontecendo aqui? Esse senhor, há 2 minutos atrás, estava morrendo, Aham. e agora ele está confortável com a tráqueo dele, tranquilo. Então, assim, foi um caso que a primeira vez que eu vi, eu falei, caramba, como faz diferença você ter uma mão treinada e a pessoa certa na hora certa. Porque essa chefe podia não estar lá. Perfeito. Às vezes teria outra pessoa tão boa que conseguiria fazer também. Mas eu fiquei assim, como ela conseguiu resolver um caso tão complexo tão rápido? Aham. Isso eu acho que a primeira traca com o local que eu fiz foi o que marcou. Foi o que mais me marcou, Que talvez. animal. Sem dúvida. Pô. Que animal. Pô, legalzão. Você chegou a fazer tráqueo? Fiz. Lá, Você já... lá como tem os residentes da CCP, é mais ou menos um acordo. A cirurgia de tráqueo é de um cara mais gabaritado, Tá. é do R3, do R4 da CCP, principalmente com o local. Quando é Tá. uma coisa de urgência, eles não vão deixar o R- treinar. É uma questão de vida, precisa de alguém treinado e gabaritado para fazer o procedimento. Perfeito. Mas, às vezes, numa situação mais controlada, no centro cirúrgico, paciente entubado, aí sim, às vezes tem espaço para R1, para R2, fazer junto com o chefe, junto com o fellow, junto com o R+, no ambiente mais controlado, aí dá para fazer. Eu fiz algumas, acho que maneiro. umas 8 traques na minha residência, foi muito bom. Legal. Legal. É bom que você muda o caminho, né? Agora você provavelmente foi o choque de alguém. Perfeito. O Algum interno, algum residente que falou, caraca, que tá acontecendo, né? Legal. Animal. Queria saber depois, Pós-residência. pós-residência, pra onde você pode ir, e aí eu vou resgatar uma parada que você falou. Você falou que tem 9 Subespecialidades. subespecialidades. Em algum momento aí da tua resposta, eu quero saber quais são essas 9, Perfeito. se a gente conseguir lembrar de todas. Bom, vamos lá. Vou das maiores, mais frequentes para as menos frequentes. Então, rinologia, parte de nariz, otologia, otoneurologia, laringe, otorrinopediatria, CCP, que é cabeça e pescoço. Perfeito. Tem a parte estética, Legal. de rinoestética e estética facial. Tem a parte de crânio maxilofacial, que a gente tem pouco contato. Para dizer,
quase nenhum na residência lá. É pouco contato. Uhum. E tem a oitava aqui que eu tô esquecendo. Vocês vão me dar uma colher de chá. Não tem problema nenhum, tá eu ótimo. Tá, já tem Mas- coisa pra caraca. É sono, pronto. Aê, Sono. sono, É maneiro. muito importante. Muito Maneiro. importante. Vocês veem sono na... A gente tem um ambulatório específico só de sono. Olha que maneiro. Isso é, assim, eu não sabia, mas é extremamente relevante. Uma pessoa que não dorme tem perda de cognição, perda de memória, perda de funcionalidade. Então, assim, você saber resolver isso e saber agregar essa qualidade de vida pro seu paciente, pô, é essencial. Sensacional. Rapaz, eu ronco tanto. Aí, ó, tá vendo? De graça, meu Eu Deus do ronco céu. demais. Sério? Demais. Aí, John, Deus, quem sabe John. você não está Demais. precisando de um otorrino? Pois Caraca, é. John, Às vezes olha, falta isso pra ele. No final, passa o contato. Perfeito. Por favor. Não, tu acha que eu não sou ruim, eu só durmo mal. Eu não tô morto por dentro, eu só durmo um Eu pouco. só durmo um pouco. Sensacional. Ó, então pegamos 9 subespecialidades aí, mas a sub não é necessariamente o caminho, né? Não foi o que você escolheu. Pelo Não menos foi. por enquanto. Vamos ver. Pois é, E aí? dentro dos 8 residentes, nós somos em 8 lá. Tá. A cada ano entram 8 residentes. Legal. E no meu ano, talvez eu fui o único que escolhi não seguir o fellow logo de cara. Por quê? A verdade é que eu queria ver um pouco como era o dia a dia do otorrino. Eu estava um pouco mais curioso para saber o que de fato ia me faltar no meu dia a dia, no meu consultório, do que de fato já me aprofundar numa sub-área. Legal. Então, assim, essa foi a minha escolha. Normalmente a galera já engata direto. Então, sai, Tá. já vai fazer nariz, sai, já vai fazer plástica, sai, já vai fazer ouvido. E eu preferi seguir o caminho contrário. Ver um pouco do que eu via de paciente, de demanda, de consultório, e depois, se eu achasse que fosse necessário, voltar, não tem problema. Para 1 ano ou 2 anos e faço uma subespecialidade, tudo bem. Animal. Isso é um passo bem interessante, É cara. bastante. Tava numa discussão esses dias com uns amigos, uma roda, do quanto que a gente tem esse negócio de nunca estou preparado. E aí nunca começa. Perfeito. E aí a pessoa que fica muito sub por muito tempo, também tinha gente nessa roda e eles ficavam, tipo, muito aquém do ponto de vista de manha de mercado, de se posicionar. Sempre trabalhando muito em equipe, muito em conjunto, mas perdi um pouco a noção a respeito disso. E a gente chegou nessa conclusão do tipo, cara, a gente escolheu boas faculdades, boas residências, a gente teve uma formação bacana. Não vai chegar o dia que você vai dizer, nossa, você tem que meter a cara, sabe? E sair de uma residência e testar mercado e ver, às vezes é uma decisão, inclusive, pro teu fellow. Qual que é a maior demanda, no qual eu tô sendo menos resolutivo e é uma oportunidade de mercado. Perfeito. Para acoplar a tua qualidade de vida a isso. Eu acho que é um passo bem interessante. Não é? Eu também acho. Pelo menos foi a minha visão. Basicamente, eu queria saber qual o perfil de... Também tem outra, John. O perfil de paciente que você quer trabalhar. Perfeito. Então, às vezes, eu não gosto, ou você não gosta de trabalhar com uma paciente que tem um senso estético super refinado, que quer uma plástica facial super delicada, às vezes quer trabalhar na parte funcional. E o perfil do paciente é diferente. Ou não, gosto de trabalhar com idoso, gosto de trabalhar com hipoacusia, implante coclear, é outro perfil. Ah, não, gosto de pediatria, que nem a Joana, gosto de trabalhar com crianças que têm atresia de coana, má formação de nariz, é outro perfil também. Total. Então, complementando você, John, lá na residência, se você for se amparar com os chefes olhando para cima, você nunca vai estar pronto. Porque sempre tem um cara mais gabaritado que você em todas as áreas. Então, assim, se você for sentir nesse sentido, eu só vou sair pro mercado quando eu achar que eu tô bom. Pô, gente, assim, de verdade, fizemos faculdades boas, fizemos residências boas, a gente consegue agregar na vida de muita gente. Você não precisa ser o 0001 da sub-área para conseguir atuar. Você consegue ajudar muita gente com o conhecimento que você tem. Mas isso é difícil, hein? Tem muita gente que tem muita dificuldade de lidar com isso. E fica protelando, né? E fica protelando. A gente acha, rola uma síndrome do impostor gigantesca e não, eu não consigo, eu sou médico, eu tenho que saber tudo de tudo. Ego Eu também. tô falando assim... Conheço amigos que são, eu não sou assim nem... O que é isso, gente? Pelo amor de Deus. E não tem nada de errado um caminho ou outro. Você tem que garantir que tá indo pelos motivos certos para esses dois caminhos, né? Perfeito. Então... Eu acho que tem que verificar, né? Eu acho que a gente tem que olhar para a realidade e falar, é isso mesmo, eu realmente não sei nada. Geralmente a resposta não vai ser essa, né? Você tem várias evidências na sua vida, você faz uma análise legal.
Analista, beijo. Se você faz uma análise legal da tua realidade, você fala, cara, eu tô viajando, tô em delírio, nada disso faz sentido, sou um bom médico, consigo executar um excelente serviço, consigo ajudar meu paciente. Tá ótimo. Então, né? E te complementando, John, você falou, não tem caminho certo e errado. Perfeito. Às vezes você tá interessado, muito interessado em fazer uma sub-área logo direto. Cara, perfeito. Aproveita que você já tá se graduando, se subgradua, continua e tá ótimo. E às vezes você vai fazer aquilo lá por obrigação, porque todo mundo tá fazendo, você vai seguir mais um ano. Super comum, Pô, né? pensa, vê se faz sentido pra você, vê se faz sentido pra sua vida atual, e aí você toma essa decisão de forma mais assertiva. Legal. Acho que é valioso. É isso. Pensando, então, em possibilidades, assim, mais práticas, tem o fellow, tem não fellow, tem que continuar na geral, mas e aí? Ambulatório, inserção no mercado, plano, não plano, inserir quando você quer... eu quero fazer cirurgia, eu quero pegar a mão de cirúrgica, você tem que entrar numa equipe, como é que é isso tudo? Você consegue montar teu consultório? Ou, sei lá, você quer fazer uma videolaringo, pô, né, você vai conseguir fazer isso no consultório, imagino que seja caro. Como é que funciona esse investir em pragmático? Perfeito. Total. Bom, o que eu vou falar é minha realidade. Legal. Tem várias realidades por aí. Perfeito. Eu tô passando só a visão do que aconteceu no meu caminho. Mas basicamente como que funciona? Completando de novo, John, você falou, é muito importante você ter uma relação boa com seus R+, com seus chefes. Cara, no futuro, esses caras vão ser otorrinos também, vão ser seus colegas e vão estar um grau acima de você. Então, basicamente, como que aconteceu comigo? Um R+, me indicou para assumir um convênio, fazer a parte ambulatório IPS também. Um outro R+, me chamou para ir para um outro convênio. Um ex-chefe da residência me chamou para entrar na equipe dele. Então, basicamente, eu me inseri em pronto-socorros, em ambulatórios de convênios e também em equipe cirúrgica especializada. Show. Meu consultório particular, ele vai andando devagar. Normal. Basicamente, tem uma curva lá que se fala entre 7 a 10 anos, que demora para o seu consultório engatar no sentido de pacientes particulares e você ter uma rede de paciente grande. Mas, basicamente, quanto antes você começar, antes você vai chegar lá na frente. E às vezes, se você ficar protelando lá, fazendo a subida, e for começar isso com 40, 50 anos, talvez aquele timing já foi um pouquinho mais tarde. Mas assim, então o consultório um pouco mais devagar, mas eu consigo na minha rotina atual fazer ambulatório, fazer pronto-socorro, fazer cirurgia, auxiliar chefes em cirurgias maiores e tenho tempo também para viver. Isso é importante, porque na residência... Cara, é difícil. A vida do residente é uma vida puxada. E hoje eu consigo separar lá uma manhã, uma tarde livre para fazer alguma coisa que eu queira e passear com meu pai e fazer... Enfim, hoje em dia eu acho que eu vivo uma vida bem mais equilibrada do que quando eu era residente, com certeza. Legal. Animal. Excelente. Mais algo? Vamos perguntar. La pergunta? La pergunta? La pergunta, Qual que é a pergunta? La pergunta. Aquela que a gente não te alinhou antes. Perfeito. É sempre bom esses... Aquela que a gente geralmente não fala, que é a seguinte, acabei de terminar a residência de otorrino. Entrei pro mercado. O quanto alguém pode esperar ganhar em faixa, remuneração financeira ali, para ter uma ideia, assim, isso aí às vezes pesa, né? Quanto que eu posso... A gente sabe que ao longo prazo, o céu é o limite. Perfeito. Aliás, o céu é o limite em qualquer momento. Depende da sorte, depende da sua visão Exceto de na empreendedor. clínica médica e na pediatria, que não é bem assim. Que o céu não é o limite. Veja bem, a gente marcou o X errado, a gente sabe disso. Não, a cada episódio de podcast, a gente tem mais certeza disso. Especialmente no de cirurgia cardiovascular dessa temporada. Se você quiser ouvir, eu te recomendo, mas ouça com um Kleenex. Pô, eu vou ouvir também. Agora eu também fiquei curioso. Eu também quero saber. Aí chega, ele bota o dobro aqui, né? Não, acho que, gente, sendo sincero, isso é variável, conforme a rede de contatos que você tem, quanto você consegue se inserir em hospitais maiores, em hospitais que têm uma remuneração maior. Mas, em linha geral, assim, acho que, sem conseguir cravar um valor, eu acho que a gente vai aí de 10, 12, 15 até uns 40, 45. Eu acho que essa é a faixa que eu vejo meus R iguais e até um R mais meu, um outro, nessa faixa salarial. É claro, dinheiro no Brasil é tabu, né? Ninguém fala muito sobre isso, fica tudo meio escondido. Mas é importante um cara que está pretendendo fazer otorrino saber, cara, eu estou no meu primeiro ano de formado. As coisas evoluem, você vai construindo seu consultório, operando mais pacientes, criando mais vínculo com as pessoas e tudo mais. Mas acho que o que dá para esperar, eu acho que é em torno disso. Legal. E dá para você conseguir essa remuneração, Joana, tanto na parte de pronto-socorro, se você ficar lá 6 dias no pronto-socorro trabalhando, você vai tirar uma grana. Sim. Você pode escolher tirar um pouco menos e investir no seu consultório, que é uma carreira mais longa e mais demorada. Você pode
em vez do consultório particular, optar por ambulatórios de convênios. Então, você vai lá para um ambulatório de um convênio X, convênio Y, aí você tem um volume cirúrgico maior. Tem várias opções para você seguir vários rumos, mas acho que, no geral, eu acho que é isso. É isso que eu falei, essa faixa. Legal. Acho que tá bem analisado, né? Eu também acho. Gostei pra caramba, hein? Que bom. Animal. Fico Então, feliz. a gente falou foi uma bem legal. pá de doença, uma pá de cirurgia, uma pá de... O que é uma pá? Um monte. Ah, um monte. Uma pá, um Que monte. que é uma- Pegar, tipo, uma pá. Não é gíria daqui, não? Uma pá. Não. Eu conheci O que uma é? pá. Ah lá, desculpa, eu pronto. conheci uma pá. Não é Sim. gira na toda cidade aí, ó. De... Imbuia, Santa Catarina. Imbuia. Imbuia? 3 mil Conhece habitantes. Não conheço Imbuia. Não Ninguém conhece Imbuia. Não conheço. Tá tranquilo. Vocês Então, conhecem pouco o Brasil mesmo. Às vezes seja ignorância nossa. foi esculacho. Tem 5 mil habitantes, cara. 5 mil? 5 mil? pô. Caô. É. Sério? Real. É. Nossa, eu chutei 3 de sacanagem. Achei Não que é eram uns qualquer um 30, que entra 40. lá, não. É a dedo. Selecionado. É. Caraca, o John inverte sempre o discurso. É impressionante a capacidade do John de manipular o discurso. Eu tô satisfeita, John. Eu tô demais. Eu achei animal. A gente quer abrir Perfeito. esse espaço aí pra você, enfim, mandar um recado pra galera que tá querendo fazer otorrino. Uhum. Recado Câmera é final. tua, vai com tudo. Perfeito. Acho que, gente, eu espero ter agregado alguma coisa na vida de quem tá buscando fazer otorrino. Se você realmente está interessado, busque, converse com pessoas que fizeram em grandes centros, pergunta como foi a vida do cara, a rotina, onde ele espera estar daqui a uns anos. Tudo isso é importante, porque quanto mais informação você tiver, maior as chances de você fazer o X certo e não se arrepender. Acho que no geral é isso. Eu também busquei esse caminho, não tinha certeza do que eu queria fazer e fui falando com gente. Troquei ideia com o cara da geral, troquei ideia com a menina da GO, troquei ideia com a menina da pediatria e fui conversando com a galera mais velha para tentar entender onde que eu queria chegar e qual que era o estilo de vida que eu queria seguir. Então acho que é isso, fica de recado isso, que vale a pena você, antes de fazer um X e para você ter maior chance de fazer o X correto, conversar com as pessoas, se informar, ouvir os podcasts aqui da Medway e você vai se aprofundando para ter um X mais certeiro. Acho que é isso. Animal. Excelente. Nossa, Guilherme, muito obrigada, Que isso. meu querido. Pô, foi excelente. Valeu, Você já querido, tinha gravado obrigado. podcast antes? Nunca. Eu tava nervoso. acredita? Nossa, mas você É? foi... Tava voou, muito nervoso. voou. Muito nervoso. Não, Aí eu que falei isso. assim, pô, é uma conversa. Eles estão me falando É que é uma um papo. conversa, eu vou conversar com os caras e vamos ver o que É dá. Não, isso, é super. isso. Galera, ficamos por aqui então. Muito obrigado por ter ouvido a gente mais uma vez. Segue a gente lá no Instagram, @jodamedway, @JohnDaMedway com DJ. perfeito. E no @medway.residência médica. Se inscreve aqui, se você estiver ouvindo no YouTube. Se inscreve aqui no canal. Se inscreve, bota seguir ali no Spotify, Deezer, reprodutor aí que você esteja ouvindo o podcast. Acompanhe o finalzinho aí dessa 5ª temporada, que a gente tem muita coisa boa pra falar. Acompanhe a 6ª, ouve as anteriores, porque não? A gente tá melhorando, né, 6ª? John? Não, a 6ª vai vir e as anteriores. A 6ª que vai vir? Vai vir. E se Em não algum for momento. renovada? Lancei. Hã? Lancei. não Porque for se você renovada. promete antes, a gente é obrigado. A galera vai ter que renovar, Cara, entendeu? eu tô vendo o documentário da Xuxa e eu quero fazer um documentário da minha vida quando eu tiver uns 60, então tem que rolar alguma coisa aqui. Você tem que ter uns barracos na vida. tem Você que tem ter. barraco? Pô, não queima estúdio, Você conta não, pouco aqui. Não, tem cadê? coisa. Cadê as Hã? tretas? A Hã? gente quer ouvir Não as tem. tretas, João. Até o final da temporada que a gente vai ter uma treta aqui pra fechar essa temporada. Vamos. Vai ter que ter, né? Prometeu, tá bom. É. Então vamos arranjar uma treta. Vai dar. Vai ter. Vem aí. Galera, beijo enorme. Beijo, A gente se abraço. vê nos próximos episódios. Valeu! Valeu!